dizer só uma Ave Maria antes, para começar a homilia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. vamos sentar. Não sei se na vida cotidiana dos senhores, das senhoras, em algum momento já tiveram a oportunidade de cozinhar uma lagosta ou uma caranguejo. Porque normalmente a gente já compra as coisas mortas, já estão refrigeradas. Mas quem pega fresco, uma lagosta fresca ou um caranguejo, aqueles grandumes, em inglês chama king crab, aquele caranguejo gigantesco, tem umas tenadas enormes. Quem compra ele fresco, é sempre melhor o fresco ou recém-tirado do mar, sempre vai ser melhor. E que cozinhar tem que saber fazer, porque se ele jogar a lagosta ou o caranguejo, ele coloca água para ferver, já ferveu o ponto, está no ponto para jogar o caranguejo ou a lagosta, agora está fervendo. Se ele jogar o caranguejo ou a lagosta ali na água quente, fervendo, imediatamente a primeira coisa que a lagosta faz é pular fora também, porque ele sentiu esse choque, não, aqui eu não fico, quero voltar para a minha água do mar, muito mais estresse. O que tem que fazer uma pessoa que cozinhar uma lagosta ou um caranguejo? É colocar o bicho dentro da panela com água normal, natural, e aí se acende o forno, e aos poucos a água vai subindo de temperatura, vai subindo e o bicho nem percebe que ele está morrendo. Vai se acostumando com a água morna, depois tibia, depois um pouco mais quentinha, nossa, que agradável, e de repente ele nem percebe mais, pronto, já foi para o prato. Essa reação imediata na lagosta causa que ela se cristalize e tome forma. A liturgia trata disso hoje que nós vamos analisar. Tudo começa aos poucos. Tudo começa por um processo de anestesia da consciência. Para a pessoa ficar uma pessoa ruim, ela não fica ruim da noite para a manhã. Ela tem que passar por um processo, e esse processo é um processo de relativismo. E muitas vezes o que o demônio, o mundo fazem conosco é anestesiar a nossa consciência para que a gente vá engolindo os erros aos pouquinhos. É a temperatura que vai subindo aos poucos na panela para poder assar, cozinhar a lagosta. É a mesma coisa que acontece conosco. Diz na oração do dia, que rezamos hoje no início da missa: Deus, ó Deus, que permaneceis nos corações retos e sinceros. Que quereis permanecer nos corações retos e sinceros. A gente diria que, portanto, Deus não está dentro, não habita no coração que não é sincero e que não é reto. Portanto, Deus não habita no coração que é relativista. O que é o relativismo? Muitos confundem às vezes relativismo, a teoria do relativismo, a teoria de Einstein do relativismo. Não tem nada a ver com o que é a explicação moral da teoria do relativismo. O que é o relativismo? Uma vez, nosso fundador é o nosso João Clavias, falecido em 2024, recentemente, e ele teve um formador que foi Plínio Gomes de Oliveira, professor Plínio Gomes de Oliveira. Muitos esperavam ouvir falar dele, muitos não. Mas ele contava, para ensinar o que era o relativismo, ele contava uma história que tinha acontecido com ele mesmo. Ele dizia que uma vez ele estava, início de primeira metade do século XX, lá por 1920, mais ou menos, ele estava num encontro familiar qualquer, tomando um lanche, e de repente se aproxima dele um familiar
que era tido na família como muito direito, uma pessoa muito assim, circunspecta, muito inteligente, com muita sabedoria, bem sucedido nos negócios, etc. E se aproxima dele e disse: filhinho, você já pensou o que vai ser daqui para o futuro? Ele estava com menos de 20 anos. Aí ele se estranhou a pergunta, né? Ele disse: mas por que você pergunta isso? Sim, mas porque você tem que entender que as coisas com o tempo vão mudando, e as gerações vão mudando, e o mundo vai mudar. Então você tem que ser um socialista, progressista. E o Dr. Bruce se assustou com a reação, se assustou com a proposta do tio dele, porque supostamente o tio dele era uma pessoa republicana. O Brasil tinha acabado de sair da monarquia e estava passando por um processo de transformação republicana. E aí existiam essas brigas entre republicanos e socialistas, já começavam a aparecer. E ele era um republicano convicto. Ele, tio dele, era um republicano convicto. A mãe dele tinha sido monarquista, ele já era republicano. E ele disse isso: sim, mas você tem que entender que sua avó, ela era monarquista, eu já sou republicano, e assim no futuro você tem que ser socialista. E seus filhos no futuro, se porventura você tiver, tudo bem, não tem filhos porque se dedicou integralmente à igreja e não quis se casar, mas se porventura você tiver filhos, seus filhos deverão ser comunistas, porque o processo do progresso da humanidade, na realidade, é o processo da decadência da humanidade. Monarquista, republicano, socialista, comunista e depois o que vem? Ateísta, satanista, por que não? É assim, esse processo não tem uma parada, um estágio único, ele vai decaindo cada vez mais. E ele disse: isso é o relativismo. Nada é nada, tudo é tudo, e tanto faz uma coisa quanto outra. E a liturgia de hoje nos ensina totalmente o contrário. A liturgia de hoje é só branco sobre preto. Mas não tem aquela área ali que, sabe, entre o branco e o preto, tem uma área que é meio cinza. E a gente pode ser uma pessoa cinzenta, qual o problema? Eu tenho umas convicções interiores minhas boas, mas assim, não precisa ser tudo radical, porque a radicalidade é um mal. Muitas pessoas confundem radicalidade com extremismo, são coisas completamente diferentes. E a liturgia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, é radical, só que ele é divinamente radical, porque ele coloca os pingos sobre os is. Ele diz que, como diz aqui, ouviste dizer que quem matar será condenado pelo tribunal. Nosso Jesus Cristo leva o mandamento além disso. Não somente quem matar, mas todo aquele que se encoleriza com seu irmão será um juízo. Se encolerizar com ele, não matei, mas me encolerizei, será um juízo. Depois, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo possuída, portanto, com desejo impuro, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso para os fariseus era uma novidade completa, era um rasgar de vez, porque eles, fariseus, se achavam os cumpridores da lei, se achavam os perfeitos, os que nunca tinham cometido nenhuma falha, eles seguiam todas as leis à risca, aquelas leis, sobretudo aquelas leis que eram mais fáceis de cumprir, e que eram só fachada, que escondiam a podridão que eles levavam dentro. Essas leis eles se dedicavam a cumprir à risca. E por dentro, nosso Jesus Cristo já, em outras passagens do Evangelho, diz que eram os hipócritas e como sepulcros caiados, com cal. Eram pintados com cal por fora, muito bonitinho, branco, etc. Só que por dentro você tem podridão, calado. E eles, fariseus, eram relativistas, mas um relativismo ululante. No início da igreja, é interessante isso, porque nós vamos ver que no início da igreja, nos primeiros séculos de batalha,
da igreja. Primeiro, nós temos um período de 300 anos de perseguições. O Império Romano se dedica a perseguir a Santa Igreja e a fazer mártires em quantidade. E já teve a oportunidade de ver, por exemplo, em Europa toda, mas sobretudo em Itália, Roma, que teve já a oportunidade de visitar, encontra relíquias de mártires assim a cada 10 passos. Acho que a pessoa vai tropeçando em relíquias. Tudo isso fruto da causa das perseguições de 300 anos que a igreja viveu. E por que sofreu essas perseguições? Porque os cristãos antigamente eram radicais, eles não cediam. Vem queimar incenso a Deus, pronto, está tudo resolvido. Não, eu prefiro morrer do que renegar a minha fé. Morte, condenação à morte, morte capital. Pronto, era a pena capital, era condenado a ser decepado a cabeça. Venha vacinar aqui no decreto imperial que diz que você cultua os deuses. Você não precisa queimar incenso, só assinar um papel aqui que diz que você cultua os deuses do império. E pronto, está tudo resolvido. Ninguém vai saber que você assinou esse papel. Então, assim aqui. Pronto, está tudo resolvido. Ninguém vai saber, mas Deus vai saber. Eu não renego minha fé. É na capital. 300 anos de perseguição por conta da radicalidade deles. De repente, o imperador Constantino sobe ao trono e ele percebe que, longe dos cristãos serem um elemento ruim dentro do império, era um elemento para ele poder se afiançar no poder, poder se manter no poder. Então, ele se aproveita dos cristãos para poder estabelecer um império mais forte. E ele dá liberdade de culto à igreja. E aí vem o período das heresias dentro da igreja. E sempre as heresias eram assim. Um erro declarado, formal, que levava a igreja a fazer um processo de luta contra esse erro, contra essa heresia. Concílio define as coisas, isso é erro, isso é verdade, isso está certo, isso está errado, portanto condena a heresia. Logo depois, todas as heresias foram assim, com um período de pelo menos umas 5 heresias assim bem mais fortes, conhecidas. Houve várias outras, mas essas são as principais, por mais ou menos umas 5. Logo era condenar a heresia, surgia aquele erro velado. Não é o erro por inteiro, mas é aquele erro velado, que sustenta uma terça parte dos erros da heresia. Não é toda a heresia na sua integridade, mas a heresia velada. E essa heresia demorava muito mais tempo para ser extirpada. Por quê? Porque sempre o erro, quando vem em doses homeopáticas, quando vem em doses pequenas, sempre é mais fácil engolir. E isso que o demônio e o mundo fazem conosco. Como eu digo, anestesiar a nossa consciência e aos poucos ir engolindo esse veneno que vai nos levar à morte, como a lagosta. Vai subir a temperatura aos pouquinhos, mas é uma temperatura que não tem sopar para nos levar à morte. Só termina esse processo quando nós já estamos no pecado. E aí era o pecado atrás do pecado. E era Deus que, por misericórdia dele, ele Deus nos salve dessa situação, de a gente não venha morrer em pecado. Porque se morrermos em pecado, nosso destino eterno é o inferno. Isso é doutrina católica, eu não estou inventando nada. Ah, padre, mas assim, precisa ser tão radical? Precisa levar as coisas assim até as últimas consequências? Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Não sou eu que está dizendo, não sou Jesus Cristo. E as palavras dele permanecem eternamente. Ah, mas aconteceu uma vez que contaram isso. O fato de um santo, uma vez recebeu uma pessoa para confessar-se. E a pessoa que estava se confessando, ele disse assim: olha, padre, eu confesso isso aqui, mas eu vou dizer para o senhor, realmente não sei porque estou confessando, porque o meu padre disse que não era pecado. Aí o santo disse para ela: olha, é pecado sim. Ah, mas ele me garantiu que fazendo isso ele não era pecado porque ele também faz. Olha, então você se arrependa desse pecado e se converta, porque senão, mas eu não quero. Então também, você e o padre vão para o inferno juntos. O santo diz assim:
está aprovado para ser praticado. Não é porque uma minoria muito reduzida, não relativista, pratique algo, quer dizer que isso da sociedade esteja errado. Não é assim. O bem, mesmo que ninguém pratique, e o mal é mal, mesmo que todo mundo pratique e o faça. Então, vamos pedir nessa liturgia por que não? Vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora, essa radicalidade. Por que não pedir isso? O céu, disse Nosso Senhor Jesus Cristo, que depois de uma das passagens, é dos violentos, aquele que coloca energia mesmo, violento no sentido de aquele que coloca empenho para ir para o céu. Portanto, é dos radicais. Padre, eu descobri nessa liturgia que eu sou um relativista. Tudo tem solução nessa vida. Por isso que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão para aqueles que desejam recuperar o estado de graça. Por isso que tinha 2 sacerdotes fazendo confissão enquanto está sendo celebrada essa missa. Tudo tem por certo desde que eu reconheça. E vamos pedir a Nossa Senhora, especialmente no dia de hoje, que se por acaso eu tenho essas concessões relativistas, sabe, eu sou católico de frequentar a missa todo domingo, mas eu tenho um celular, umas coisas que não são de acordo com a moral e que de vez em quando dou uma olhada, né? Aquilo que disse o Senhor aqui, todo aquele que olhar para uma mulher que deseja possuída, que vale também para as mulheres, tem que ir a pessoa. Já pegou no seu coração. Eu tenho no celular aquelas coisas que são, sabe, não são assim também ruins. Você faz as escondidas. Se você faz as escondidas, por que Porque é ruim. Se é ruim, por que você faz? Então, precisa cortar com isso. Vamos pedir auxílio de Nossa Senhora. Nossa Senhora não nega sua ajuda a ninguém. Vamos pedir auxílio a Nossa Senhora para que arranque de nós todos os relativismos que nos montamos dentro de nossa cabeça para justificar os nossos erros. Vamos pedir a ela forças para que nos faça praticar o bem como ele tem que ser praticado, para que assim, como diz a liturgia hoje, Deus habite nos corações retos e